Nesse vídeo eu vou te contar a situação mais extrema que eu vivi enquanto médica veterinária. E esse caso foi tão extremo porque eu vivi de perto e eu senti um mix de emoções que eu não sei explicar pra vocês. Ora eu tava com ódio, com muito ódio, ora eu tava muito feliz, ora eu tava muito orgulhosa. Por isso que esse caso foi o mais extremo. Vou contar desde o começo pra vocês entenderem a história. Um cliente encontrou uma gatinha na rua, bem novinha, quando tava assim, até com carinha de ET, sabe? E aí ele comprou as coisinhas da gata no supermercado e tudo mais, foi tudo no final de semana. E aí, por algum motivo, ele estava pesquisando sobre gatos, porque ele não conhecia nada sobre gatos. E ele viu em algum site que ele tinha que fazer assim a vacina e fazer a vermifugação. Ok, no nosso primeiro contato ele foi lá para desverminar a gata, fazer um orçamento da vacinação. Nessa época eu trabalhava em clínica ainda. E papo vai, papo vem, eu com ele lá no consultório perguntei: e aí, e a casa, você já telou? E a resposta dele foi: eu não quero ficar com ela, eu quero colocá-la para doação, porque eu já vi que gato dá muita despesa. Bom, na época eu até peguei foto dela, tentei ajudar a divulgar e tudo mais. E aí que, no final das contas, quando tava no meio do protocolo vacinal, ele falou: desiste de doar, só aparece gente estranha pra poder pegar. E era uma gatinha preta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado realmente. E aí ele me fala: então eu resolvi ficar com ela. E aí eu pergunto de novo: você já telou sua casa? E a resposta dele foi: não, mas eu tô vendo pra telar. Bom, e aí eu vi ele mais algumas vezes, né, ao longo do protocolo vacinal da gatinha e perguntava sempre: e aí, telou sua casa? Por quê? Porque eu sei que as pessoas tendem a protelar esse tipo de situação. E às vezes a resposta dele: ainda não. Às vezes a resposta dele era assim: ela nem sobe na janela. E eu sempre falava: cuidado, esse tipo de coisa pode te dar uma surpresinha. Bom, daí tinha um tempão que eu não via a gatinha, afinal de contas ela tava bem. Às vezes eu trombava com ele porque ele ia lá comprar alguma coisa pra gata, né, tipo um sachê, alguma coisa assim. Um belo dia, tipo assim, 1 hora da tarde mais ou menos, eu tinha acabado de voltar do almoço. Ele chega lá na clínica com a gata no colo, todo embrulhado numa toalha e branco, branco parecendo um papel. Falei: o que aconteceu? Aí ele falou: ela caiu do prédio. Caiu do prédio, mas qual andar que você mora? Eu moro no 8º andar. Bom, na hora que eu olhei pra gata, eu vi que ela realmente estava muito mal. A gente teve que fazer várias intervenções, inclusive intervenção cirúrgica. Na cirurgia dela, a gente teve que ajudar com relação ao palato, que o palato dela havia, sim, fraturado. E também tivemos que fazer uma esplenomegalia ali. Ou seja, a gente teve que retirar o baço dela, porque o baço dela estava tendo uma hemorragia. Além disso, ela tinha 3 das 4 patas quebradas. Mas, no início, essa não era a nossa preocupação, obviamente. A gente estava preocupado em resolver os problemas que eram fatais. Bom, essa gata ficou internada uns dias. E ao longo desse período que essa gata estava internada, a gente ia se pegando cada vez mais. Eu e toda a equipe veterinária que estava trabalhando com ela. Na verdade, ela era uma gatinha até arredia. E ao longo da internação, ela ficou uma gata super tranquila, super manhosa. Perfeito, chegou a hora de dar alta, chegou a hora de conversar com o tutor sobre a questão das patas. Falei pra ele: olha, a gente precisa, né, ver com um ortopedista, não tem como. São 3 patas quebradas. E aí ele me fala: mas eu tô muito sem grana, não consigo. O dinheiro que eu tinha e não tinha, eu já gastei com ela aqui. Bom, quando o tutor fala isso, a gente acredita, né, obviamente, até mesmo porque se tratava de um estudante. E aí que a gente tenta mover os pauzinhos. Comoveu um monte de gente lá na clínica. E resultado, consegui um ortopedista para atender ele sem cobrar. Na verdade, sem cobrar a consulta especialista, né? Ele cobrou a consulta normal, padrão, como se fosse um clínico geral. Ou seja, tipo assim, ele ainda tinha que pagar? Tinha, só que ao invés dele ter que pagar R$ 400, ele teve que pagar tipo 120. Além disso, a clínica também resolveu ajudar, né, e não cobrou os raios-x. Os novos, né, porque na época que ela foi pra lá e ficou internada, ela também chegou a fazer alguns raios-x. Bom, resultado da obra, o ortopedista, ele indicou pra ele fazer cirurgia e colocar placa nessas patas, pelo menos as da frente. Bom, quando fez o orçamento das placas, ele quase caiu para trás e falou: eu não tenho dinheiro, não adianta, não tem grana para fazer isso. O ortopedista, sabendo da situação, ele também se comoveu com a história e no final das contas ele simplesmente falou para ele: olha só, me paga só o custo, né, o valor das placas, o valor do anestesista do bloco cirúrgico, eu não vou te cobrar minha mão de obra. Até então, olha o tanto de coisa que eu já passei. Fiquei orgulhosa do cara ter tirado a gata da rua. Fiquei puta com ele dele não ter telado a casa e a gata ter se machucado. Fiquei orgulhosa do ortopedista por ele ter se prontificado a ajudar. No final das contas, ele ainda falou: nossa, mesmo assim vai sair muito caro. Qual que foi a solução que ele encontrou? Ele vendeu a geladeira dele. Mas ele encontrou solução, ele deu solução. E essa foi uma parte muito comovente dessa história, porque assim, ele virou pra mim e falou assim: Paula, eu me dispus a cuidar dele, que é uma vida. Depois da geladeira eu dou um jeito, né? Eu vou usando do meu amigo que mora de frente comigo.
e depois a da geladeira eu dou um jeito, divido em milhares de vezes no cartão, não tem pressa pra poder comprar, eu nem como em casa mesmo. Até chorar eu chorei de tanto orgulho que eu fiquei. E aí sim, ele foi lá e fez a cirurgia das patinhas da gatinha. E o ortopedista fez tudo o que ele podia, do jeito que ele tinha falado. A gatinha sobreviveu, ficou bem. E aí o que acontece? Começaram a apresentar problemas. Como ele não tinha grana para deixar a gata internada, a gente passou todo o protocolo para ele. E de vez em quando, assim, eu ia lá na casa dele para poder ver como que ela tava. Uma dessas vezes que eu fui lá na casa dele, eu notei que essa gata, ela tava com um negócio diferente na pata. E aí eu falei, olha, eu vou falar com o ortopedista pra ele antecipar seu retorno, porque eu acho que ela tá dando rejeição. Dito e feito, a gatinha teve rejeição às placas. Todo mundo desesperado, sem saber o que fazer e tudo mais, porque afinal de contas a gente já sabia que ele tinha gastado tudo que ele tinha, que ele não tinha, até uma coisa muito básica de se ter em casa ele já tinha até vendido. Bom, na conversa com o ortopedista, ele tinha avisado pra ele que ia ter que fazer outro tipo de procedimento, e aí ele falou, não tem dinheiro mesmo agora acabou meu dinheiro. Falou, meu pai já brigou comigo, minha mãe já brigou comigo, todo mundo já brigou comigo, então eu simplesmente não sei o que fazer. Eu vou levar ela embora pra casa e vou pensar. Percebi que ele tinha sumido por algumas semanas e resolvi entrar em contato. Falei, mas e aí, como é que você tá? Cadê você? E tudo mais. E aí que ele me conta que ele simplesmente levou a gatinha em outro veterinário e fez o quê? Resolveu eutanasiar a gata. Ou seja, tudo que a gente fez, tudo que ele fez, tudo foi em vão. Por isso que esse é o caso mais extremo que eu já tive enquanto médico veterinário. Foi um caso que realmente me pegou demais. Eu já atendi muito gato que caiu de prédio, mas esse realmente foi algo que eu jamais vou esquecer.